No programa de hoje, lembrando que esse é um curso de biomateriais, convidamos para fazer parte do programa de hoje o médico Luiz Fernando Reis, neurocirurgião, membro titular da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Então é neurocirurgião, fez residência médica no Hospital da Beneficência Portuguesa de Porto Alegre, membro titular da Sociedade Brasileira de Neurociência. Atualmente é o médico responsável técnico pelo serviço de neurocirurgia do Hospital do Oeste em Barreiras, na Bahia. O assunto a ser abordado na aula de hoje é um assunto de extrema importância e que penso que nós brasileiros temos pouco conhecimento a respeito, inclusive as denominações, o que é chamado de uma coisa, a gente acha que é outra. Então, nada melhor para o esclarecimento e, vamos dizer, o próprio aprendizado de certos conceitos do que trazer uma pessoa que é especialista na área e cujo seu dia a dia é trabalhar com a área de neurocirurgia. Então, para começar o programa, eu gostaria de fazer uma primeira pergunta e gostaria também que a resposta fosse a mais abrangente possível. Então, qual é o conceito de doenças cerebrovasculares? Professor, eu agradecer a oportunidade de colaborar aqui no seu programa. E realmente, como o senhor introduziu, a doença circulatória cerebral, mais popularmente conhecida como AVC ou derrame, ela é um problema de saúde pública. É uma doença extremamente comum na nossa sociedade e é um problema de saúde realmente muito grave devido às consequências que vai trazer para a vida do indivíduo que teve um evento dessa natureza. Então, inicialmente, o que é doença circulatória cerebral, doença cerebrovascular ou derrame ou AVC? Popularmente conhecido como AVC, ou acidente vascular cerebral. Esse é um evento em que, na maioria das vezes, vai acontecer uma lesão no cérebro, uma lesão do tecido cerebral causada por uma alteração circulatória, quer seja por uma interrupção da circulação ou por um extravasamento de sangue dentro do tecido cerebral. Então, quando a gente para pensar em AVC, ou derrame, o derrame é o evento em que acontece essa lesão. Na maioria das vezes, 80% das vezes, ele é causado por uma obstrução da circulação cerebral, um entupimento, né? O que acontece assim, de uma maneira bem simples de entender, é como se fosse o cano da cozinha entupindo com gordura. A gordura ela vai acumulando gradativamente nas paredes desse cano até o momento em que obstrui completamente. Esse é um processo que também acontece na circulação do nosso corpo, não só do cérebro, mas também do coração, dos rins, dos membros. Então, a doença circulatória, ela tem uma causa comum, um fator comum, que é a origem dela, que se chama aterosclerose, certo? A aterosclerose, que é o entupimento da circulação, o depósito de gordura nos vasos da circulação do corpo. No caso, hoje a gente vai falar sobre especificamente a doença cerebral. Quer dizer, com a sua introdução já fica claro que é a importância da nutrição de sangue em todo o sistema
circulatório do organismo. E, mais especificamente, vamos dizer, da parte do cérebro. Eu gostaria que você desse uma ideia qual é o papel. Parece até que é uma questão assim muito simples, mas muitas vezes a gente não se dá conta que é o sangue que vai levar o nutriente, mas eu gostaria que você colocasse do ponto de vista da visão do médico. Qual é a importância da irrigação dos órgãos e o que efetivamente é essa irrigação? Então, o nosso corpo ele depende de nutrientes que são carregados pelo sangue. No cérebro, especificamente, os principais nutrientes são o oxigênio e a glicose do sangue. Nosso cérebro funciona na base desses dois combustíveis e ambos estão presentes no sangue. Então, quando existe uma interrupção, uma queda na circulação cerebral, o nosso cérebro ele deixa de receber esses nutrientes que são fundamentais. E a gente sabe que o tecido cerebral, as células nervosas, os nossos neurônios, são extremamente sensíveis à falta desses nutrientes. Para o senhor ter uma ideia, no momento em que ocorre uma parada circulatória, uma duração superior a 5 minutos, já existe uma lesão irreversível de algumas células, algumas partes do cérebro devido à parada circulatória. Então o nosso cérebro é muito sensível a essa falha do aporte energético necessário. A gente está falando aqui então de oxigênio e glicose, que são as substâncias que vão chegar até o cérebro através da circulação. Muito bem. Seguindo então nesse caminho, a gente sempre está preocupado, uma área de biomateriais está preocupado como é que você faz o tratamento ou a prevenção, né? Se bem que às vezes, mesmo tendo a prevenção, você tem que fazer o tratamento. O que eu gostaria de saber agora é quais, pelo menos, os principais fatores de risco que leva a um tipo de doença dessa, que evita a vascularização efetiva desse órgão e às vezes de outros também. Isso. Então, nós temos vários fatores de risco. Essa doença chamada de aterosclerose, que é o que vai causar o derrame, o AVC, ele é uma doença multifatorial. Nós dizemos assim, são 7 fatores mais importantes e preveníveis. Isso é muito importante, professor, porque são coisas que a gente pode mudar, você pode prevenir, né? Então eu vou mostrar um slide aqui, uma imagem em que mostra esses fatores, tá? Então nós vemos aí, por exemplo, nós temos a hipertensão arterial, a pressão alta. Pressão alta é um dos principais fatores de risco da doença circulatória, tanto cerebral, quanto cardíaca, quanto renal, quanto dos membros. Então, a pressão arterial ela deve ser controlada. É um cuidado básico, é um cuidado fácil de se fazer, então importante. Então não deve ser negligenciado de maneira nenhuma. Hipertensão arterial é muito importante como causador do AVC. Quais são os fatores que levam à hipertensão? Então, a hipertensão arterial ela é uma consequência de hábitos de vida. Existe hipertensão arterial relacionada a fatores genéticos e da própria pessoa, mas a grande maioria dos pacientes que sofrem de hipertensão arterial ela é relacionada a maus hábitos de vida. Esses hábitos compreendem que também são fatores de risco para a doença do AVC, eles compreendem também como fatores que causam hipertensão arterial. Então a gente vai estar falando aqui de AVC e hipertensão arterial têm em comum várias causas. Por exemplo, também o sedentarismo, o estresse do dia a dia, né,
as alterações fisiológicas causadas por esse tipo de comportamento, esse modo de vida, vai levar gradativamente o sujeito a desenvolver um aumento da pressão arterial. Vale a pena dizer que com o envelhecimento da pessoa, todos nós teremos hipertensão arterial num grau maior ou menor. Isso é fisiológico, é natural da nossa evolução na vida. O problema é quando esse natural aumento da pressão arterial causado pelo envelhecimento é acrescentado outros fatores que causam mais aumento, levando a um quadro de hipertensão arterial severo, que é realmente um importante fator causador do AVC, certo? Então, especificamente em relação à doença circulatória cerebral, o acidente vascular cerebral, outro fator importante é o sedentarismo. A pessoa sedentária, a pessoa que não tem atividade física, ela desenvolve, o seu corpo desenvolve gradativamente uma situação de acomodação. A nossa musculatura enfraquece, o nosso coração se torna menos capaz de manter uma circulação adequada no organismo. E, enfim, o ser humano não foi feito para ficar parado. Nós não podemos ser sedentários. Então, o sedentarismo é uma causa importante também de problemas. Um terceiro fator importantíssimo que a gente tem que lembrar sempre é o tabagismo, o cigarro, professor. O cigarro hoje é implicado em diversas doenças, implicado em doenças respiratórias, né, enfisema pulmonar, câncer de pulmão e, muito importante, como causador da doença circulatória cerebral. Então é um fator de risco muito importante que pode ser modificado. A pessoa parando o tabagismo, ela elimina esse fator de risco. Então é muito importante, a gente já volta a falar depois nele com mais detalhe. Outros fatores importantes são o colesterol alto e os triglicerídeos. Essas são substâncias, gorduras que existem na nossa circulação e que estão relacionadas a um fator que é a obesidade, ou seja, o excesso de peso. Uma pessoa que tem excesso de peso, que encontra-se obesa, ela vai ter tendência a conviver com o distúrbio do colesterol e dos triglicerídeos, em que eles vão estar sempre elevados. Excesso dessa gordura vai ser a causa progressiva do depósito de gordura na circulação. Então, o colesterol e os triglicerídeos também são outros fatores importantíssimos na causa do AVC. O estresse, ele é outro fator importante, ele está relacionado ao modo de vida também das pessoas. No modo geral, hoje, nós vivemos sob estresse continuamente, né? No trânsito, nas contas para pagar, no trabalho, no dia a dia, enfim. Todos nós convivemos com ele. O problema é quando essa condição, esse modo de vida se torna uma doença, trazendo consequências para o indivíduo. Esse é o estresse ruim, é o que nos causa problema. Finalmente, um outro fator importante é o diabetes, né? O diabetes é uma doença silenciosa, é uma doença difícil de se tratar e controlar, traz várias consequências e é diretamente implicada aí no aparecimento de sintomas neurológicos relacionados ao AVC, a doença circulatória cerebral. Então, resumindo, professor, esses fatores de risco a gente chama, são os 7 cavaleiros do Apocalipse, né? Fazendo uma apologia. São 7 fatores em que você observar na sua vida, quanto mais deles estiverem presentes, maior o risco de você desenvolver doença circulatória, tanto cerebral, quanto cardíaca, quanto renal, quanto nos membros, enfim, no corpo todo. Quanto menos fatores desses você estiver presentes na sua vida, menor o risco de desenvolver a doença circulatória, portanto, mais protegido o indivíduo vai estar.
né? Tem coisas que não tem como evitar. Muitas vezes o diabetes é uma doença que se manifesta numa família, tem um componente genético importante, então muitas vezes não tem como evitar o diabetes, mas tem como controlar o diabetes. Agora, cigarro, ninguém nasce com cigarro na boca. É evitando o tabagismo, né? Evitando a obesidade, o excesso de peso, fazendo atividade física, isso nos ajuda muito na proteção da doença circulatória. Eu gostaria de chamar a atenção aqui de uma coisa que a mim, na verdade é mais do que uma, tem me causado grande admiração, que é a seguinte: nós deveríamos ter nos nossos programas educativos, colocar como no sistema de educação, alguns hábitos, não sei se é alguns ou se são muitos hábitos, que o que eu vejo é que a grande parte da população talvez desconheçam e depois vão desleixando com a não observância dessas coisas. Esses 7 fatores que você falou, a gente pode notar nitidamente que tem um descuido na sociedade, e eu não acho que é intencional, de jeito nenhum. Eu acho que pode ter algumas causas. Uma delas é a falta de conhecimento, eu prefiro chamar de ignorância, a ignorância do conhecimento, de princípios de condutas alimentares, e pode ter também um certo desleixo. Então, o que eu vejo, o que eu tenho observado é que a população brasileira, ela tem engordado muito. Claro que se a gente fosse falar aqui sobre quais as questões ou os problemas que levam a esse processo, a gente teria que fazer talvez uma porção de outros programas, mas a gente poderia perfeitamente chamar a atenção que é um problema educativo, né? Na verdade é o mesmo problema olhado de diversas óticas, o problema educativo. Acho que tinha que ser colocado já na primeira infância, jardim da infância, e depois daí por diante. E o outro são de hábitos culturais que a gente acaba adquirindo. Hoje eu acho que come-se muita gordura, bebe-se muito, fumar você já falou com muito mais propriedade do que eu. Então, o que é que você pensa? A minha pergunta é uma pergunta ampla, mas vamos dizer, dentro de um programa desse, você acha que é possível a gente educar, chamar a atenção da população? Na sua resposta você pode pensar nos seus pacientes lá no dia a dia. Se quando você diz, olha, tem que fazer isso, se tem repercussão ou não. Foi muito longa a questão, mas eu acho que ela é importantíssima para a questão agora. Eu considero, professor, que com a finalidade educativa seria fundamental assim, levar esse conhecimento desde a infância. Então, eu vejo que seria importante a sociedade abordar esses temas de uma maneira preventiva. E prevenção se faz com educação e conhecimento. As pessoas têm que entender, por exemplo, que o cigarro, ele causa diretamente esses problemas. Então, se você sabe que aquilo causa um problema, é nocivo, você tendo esse conhecimento, você pode evitar o comportamento relacionado ao risco. Então, com certeza, a educação continuada da sociedade, ela é muito importante. Existem campanhas onde se tenta fazer esse tipo de trabalho. O próprio programa do senhor aqui é um exemplo. Então, o problema é que isso tem que ser continuado.
e tem que ser abordado de uma maneira bastante enfática e clara. Muitas vezes, talvez até chocante. Então, as campanhas contra o tabagismo exibem imagens, muitas vezes, que chocam, né? Uma imagem de uma pessoa morrendo de câncer, imagem de uma pessoa amputada por conta de um problema circulatório periférico relacionado ao cigarro. Então são imagens chocantes, mas o que choca nos chama a atenção. E quando chama a atenção, a gente não esquece daquilo. Então as campanhas acho que deveriam abordar dessa maneira e de uma maneira continuada e realmente desde cedo, desde a infância. Então talvez até fazer parte de um currículo, do currículo escolar, medidas dessa natureza preventivas, não só, vamos dizer assim, não só para isso, mas para diversas coisas. Por exemplo, a importância da vacinação para evitar doenças, comportamentos para evitar a proliferação de mosquitos, como agora o problema da dengue, no Nordeste é uma epidemia muito Febre grande, amarela agora. febre amarela. Tudo isso é educação, professor. As pessoas entendendo o problema, elas têm condições de intervir no seu comportamento, na sua vida, na sua família, aquele núcleo familiar pequeno, e fazer a modificação. Se vários pequenos núcleos, várias pequenas famílias começassem a mudar o comportamento, a sociedade mudaria de uma maneira positiva. Com certeza, eu concordo que é necessário e muito importante, né? Bom, eu gostaria agora que você falasse um pouquinho sobre o quadro clínico, como que é feito a abordagem para abordagem tanto preventiva como quando a pessoa já tem algum tipo de problema. Então eu vou mostrar uma outra imagem, que uma imagem fala mais do que 1000 palavras, né? Então essa imagem mostra realmente como é que acontece o processo da aterosclerose, o entupimento da circulação que vai resultar no AVC. Então veja aqui na imagem inicial nós temos uma artéria que tem a sua luz completamente preservada, né? Ela tem uma luz ampla, sem nenhum problema. Com o tempo já começa a haver a deposição de uma camada de gordura, progressivamente ela vai aumentando. Isso é um processo que leva algum tempo, leva alguns anos para acontecer, chegando até um momento crítico em que a luz da artéria fica comprometida pela deposição da placa de gordura e levando a uma obstrução do fluxo sanguíneo. Então, o sangue não flui mais nessa parede espessada, não flui mais na luz, e o cérebro que estaria recebendo esse sangue acima, ele não recebe mais a quantidade necessária. Então essa seria assim a fisiopatologia do processo aterosclerótico, levando a consequências clínicas, né? Angina no coração, infarto, insuficiência cardíaca, o AVC, que é o nosso tema, mas também a doença renal, a doença vascular periférica. Então todas são consequências clínicas do mesmo processo, que é o processo de entupimento da circulação, chamado aterosclerose. Esse processo ele leva tempo, ele não é um processo imediato, ele é um processo que demanda alguns anos para acontecer. Então existe tempo para haver uma prevenção. Claro que quem tem um comportamento, quer dizer, fuma, sedentário, tem um estilo de vida errado dessa forma, durante, vamos dizer, 20 anos, se ele mudar o seu estilo de vida, ele vai melhorar. O que entupiu da circulação, ele não volta mais a desentupir. Não vai abrir de novo, mas ele não vai piorar. Então, se a gente conseguir controlar esses comportamentos, esses fatores de risco, a doença não progride tão rapidamente, de forma tão grave, quanto se você não cuidar. Então, eu vou mostrar um vídeo
em que nós vamos ver aqui como é que acontece isso, né? Então aqui é um vídeo que mostra a circulação cerebral. Ela nasce do coração e vai para o nosso cérebro através de artérias que tem no pescoço, artérias carótidas, né? O fluxo sanguíneo para o cérebro, ele vai encher o nosso cérebro e sair pelas veias. Então ele entra e sai do cérebro. Aqui é uma imagem mais detalhada, e vejo que então a circulação cerebral ela acontece de uma maneira contínua, constante. Esse aporte tem que ser constante. E ela acontece a nível dos neurônios, né, das regiões cerebrais, especificamente a região relacionada à motricidade, quer dizer, ao controle motor dos membros, né? Então vejam como acontece a circulação. Ela vem por uma artéria maior até artérias microscópicas dentro do próprio cérebro. Aqui a gente está mostrando a artéria carótida, a região onde ela vai se bifurcar, e o sangue sobe em direção ao cérebro. O que acontece vai aparecer aí uma deposição de gordura na parede dessa artéria, né? A formação da placa de ateroma, placa de gordura, muitas vezes relacionada também ao aparecimento de pequenos coágulos nessa placa de gordura, porque ela não é normal, natural da nossa circulação. Então, esse coágulo, que muitas vezes ele vai desprender um pedaço. E o que acontece é que esse pedacinho cai na circulação, vejam que ele está livre, é um fragmento, e ele vai então livremente navegar na circulação do indivíduo. Com o fluxo sanguíneo constante, ele vai ser empurrado gradativamente até a circulação cerebral, chegando a dentro do cérebro, né? Dentro da circulação cerebral, ele vai atingir áreas importantes do tecido nervoso. Então vejam que ali vem o nosso coágulo navegando tranquilamente na circulação, né? Na circulação arterial, em direção ao cérebro motor, né? A parte que faz o controle da motricidade, e ele vai então entupir a artéria pequena, a microcirculação, causando uma falha na circulação daquela região do encéfalo. Essa falha na circulação vai levar a uma paralisia dos nervos que são comandados por essa parte do cérebro. Eles perdem o sinal, perdem o seu funcionamento, dando o quadro clínico do evento do AVC. Certo? Então, o quadro clínico dessa doença, ele depende primeiramente da extensão da lesão e da localização dessa lesão. Existem eventos circulatórios que não dão sintomas, mas a maioria vai causar um sintoma, porque vai atingir áreas do cérebro que são importantes para o funcionamento normal, habitual do indivíduo. Então, em seguida, agora, eu acho que eu gostaria de colocar duas questões em uma só. Primeira, quais os métodos de prevenção e diagnósticos das doenças cerebrovasculares? Acho que a gente pode perfeitamente juntar essas duas. Certo. Então, o quadro clínico do AVC, isso é bem importante deixar claro, porque é muito importante, é fundamental que a pessoa que está sofrendo o AVC ou quem está junto com um sujeito que esteja sofrendo o AVC, é muito importante que ele reconheça o mais rápido possível esses sintomas, porque o tempo é muito importante em AVC. Diz assim, tempo são neurônios. Se demorar muito, nós perdemos neurônios. Então, quanto antes a gente puder reconhecer e tomar uma providência, mais neurônios nós temos a possibilidade de salvar no paciente. Então, o quadro clínico do AVC, ele classicamente vai ser caracterizado por uma alteração da força muscular,
de um lado do corpo, alterações da fala, a pessoa começa a enrolar a língua, ela não consegue pronunciar as palavras e não consegue entender as palavras que se falam, e muitas vezes vão ter alterações da consciência, a pessoa começa a perder a consciência. Então o quadro clássico do AVC agudo vai ser um evento súbito em que o paciente apresenta uma paralisia de um lado do corpo, uma alteração da fala, embola a língua e começa a perder a consciência. Esse é o quadro clássico, agudo. Uma circunstância dessa, tem que ser tomada a providência o mais rápido possível. O mais rápido possível. E quando você tem esse quadro, vai ter que remover para uma emergência, e na emergência, no hospital, vai se fazer o diagnóstico da doença, o diagnóstico do AVC, através de uma avaliação. Então nós temos vários métodos diagnósticos para avaliar o paciente com AVC. No quadro já instalado, um AVC agudo, inicialmente o diagnóstico é feito pelo quadro clínico e ele é confirmado por um exame da cabeça. Então, no momento do AVC em que ocorreu o atendimento desse paciente, ele tem que fazer um exame da cabeça, que é um exame chamado tomografia computadorizada. É um exame que vai mostrar a lesão do AVC. Muito importante para fazer uma diferenciação se aquele AVC é causado por uma obstrução da circulação ou se foi causado por um extravasamento de sangue, no caso um AVC hemorrágico. Muito bem. Quer dizer que, de certa forma, o que a gente chamaria de quadro clínico, o profissional especializado, ele consegue detectar que está tendo um problema sem fazer qualquer coisa, só de ver que perdeu o movimento, perdeu a fala, ou dificuldade de fala, já pode estar em processo uma doença dessa. Exatamente. E não só o profissional especialista, é uma obrigação de todo médico conhecer isso. Então, o profissional médico, ele tem por obrigação conhecer esses sintomas, e o diagnóstico do AVC não é um diagnóstico complicado, mas é necessário uma avaliação do paciente, uma avaliação da história do que aconteceu com o paciente. O exame físico rapidamente detecta essas deficiências e faz a hipótese diagnóstica do AVC com relativa facilidade e confirmando com o exame complementar. De uma maneira geral, não tem dificuldade. É preciso haver destreza, rapidez, para haver uma efetiva solução do quadro do paciente, né? Tentar uma intervenção. Bom, então em seguida, agora vamos dizer, instalado um processo deles, quais os tipos de tratamentos que poderiam ser feitos? E eu vou dividir aí em três momentos. Ou um tratamento conservador, na verdade o que eu estou perguntando é qual o tipo de tratamento, mas é claro que isso tem o caso específico que pode ser aplicado a cada um deles. Então, primeiro deles, o conservador, o neurocirúrgico e o endovascular. O tratamento do AVC, ele na verdade talvez teríamos até um quarto aspecto, ou seria talvez o aspecto mais importante, que é o aspecto preventivo. Como você previne de acontecer um quadro desses? Então, a gente tem como investigar o paciente antes de acontecer o AVC, você detectar essa doença na circulação e tratá-la antes de acontecer o AVC, né? Então, quando existe uma suspeita do paciente ter um AVC, uma doença circulatória, você faz uma investigação básica para identificar esse problema. Inicialmente, são exames direcionados para a parte circulatória, onde vai se avaliar a função cardíaca, o coração,
afinal de contas é uma doença circulatória, ela tem uma relação direta com o coração, e exames direcionados para avaliar o trajeto da circulação desde o coração até a cabeça, até o cérebro. Porque muitas vezes a obstrução causadora do AVC, ela está fora da circulação cerebral, extracraniana. E nesse caso, pode-se fazer um tratamento, uma intervenção para prevenir o risco do indivíduo ter um AVC. Então, se ele tem uma obstrução na circulação, se ele tem uma lesão no coração, a gente trata aquele problema para não chegar a ocasionar o AVC. Eu ainda quero insistir mais um pouquinho, porque eu vi que no decorrer você fala bastante no aspecto preventivo. Isso, de uma maneira geral, a gente poderia aplicar para a saúde de uma maneira mais ampla possível, né? Com certeza, essas medidas de prevenção para o AVC, elas servem para várias outras doenças circulatórias, né? Doença cardíaca, o infarto cardíaco, doença renal, a doença circulatória dos membros. Então, a prevenção se aplica não só ao momento do AVC, mas sim se aplica ao momento anterior a acontecer a doença. Prevenir é sempre melhor do que remediar, isso a minha avó já dizia. Né? Então, mas a prevenção é o tratamento antes de acontecer, mas e depois que aconteceu? Isso, agora retorno. Então, quando acontece o evento, quer dizer, houve a obstrução da circulação e houve a lesão, nós temos um tempo muito curto para fazer uma intervenção e tentar salvar aquele tecido cerebral que não está lesionado definitivamente ainda. A gente chama isso de janela terapêutica, é um tempo muito curto, no caso da circulação cerebral, em torno de 3 horas e meia a 4 horas, então entre o início dos sintomas e a intervenção. Então é muito curto. Daí é muito importante o reconhecimento dos sintomas para você correr para um serviço para poder fazer um tratamento. Mas uma vez que aconteceu a lesão, nós temos várias modalidades de tratamento. O tratamento inicial a gente chama de tratamento conservador, é o tratamento básico. É o que se faz em qualquer evento de natureza circulatória cerebral. São medidas que tentam melhorar a circulação do cérebro, melhorar o aporte de oxigênio, o aporte da glicose. Então, de uma maneira geral, tenta-se ofertar mais energia para o cérebro. Tá? E como é que a gente faz isso? Na emergência já, numa situação de hospital, a gente tem que tomar medidas para melhorar a pressão arterial, controlar a pressão arterial. Essa pressão, na maioria das vezes, no evento agudo, vai estar muito alta. Então, o paciente hipertenso que não controla a sua pressão, de repente ele faz um pico de 20/12 de pressão arterial e desencadeia um AVC. Chega na emergência com uma pressão muito alta, a medida inicial é controlar essa pressão, mas com cuidado para não baixar demais, porque esse também é um problema, quando você baixa muito rápido a pressão, pode ser até pior. Então, com cuidado, o médico vai controlar a pressão arterial, tem que se ofertar o oxigênio, já que está faltando o substrato energético lá do cérebro causado pela obstrução, a gente oferta oxigênio para o paciente para melhorar a oxigenação cerebral, para tentar fazer com que chegue mais oxigênio para aqueles neurônios que estão sofrendo. Né? Tenta-se hidratar o paciente, então é importante fazer uma hidratação adequada para aumentar a quantidade de sangue circulando, para tentar realmente otimizar a circulação naquela região afetada. Existem medicações que pode se usar nesse quadro para tentar diminuir a lesão ou tentar melhorar o fluxo sanguíneo naquela região afetada também. Então, o tratamento inicial, o tratamento conservador inicialmente, são medidas de suporte. São medidas que se usa para dar o suporte necessário àquele paciente que está numa situação de um quadro agudo para tentar reverter uma lesão ou pelo menos não piorar aquela lesão.
O tratamento endovascular? Você falou do conservador, do preventivo, do conservador, mas tem tratamentos que você tem que tomar uma decisão efetiva. Isto. Chega-se ao ponto de colocar, por exemplo, um stent no cérebro ou não? Sim, então existem situações em que é possível fazer um procedimento de abertura da circulação. Tá? São procedimentos, hoje, felizmente, houve um grande avanço na tecnologia dos materiais empregados para isso, né? E o tratamento, chamado tratamento endovascular, o tratamento de revascularização do encéfalo, ele hoje evolui muito, professor. Nós temos hoje vários métodos realmente muito efetivos. Veja, nós estamos tratando aqui do evento que já aconteceu. O paciente chegou na emergência com uma lesão, com um evento já, uma obstrução na circulação, e vai se tentar desobstruir a circulação. Nós podemos fazer isso através da infusão de medicações que vão desmanchar aquela obstrução, ou nós vamos fazer isso através de métodos mecânicos, com dispositivos que vão desobstruir a circulação. Voltando ao exemplo do cano da cozinha entupido, é como se nós fizéssemos, como se faz normalmente, né? Tenta colocar, por exemplo, soda cáustica no cano para ele desmanchar a gordura e abrir a circulação ali, vai abrir. Ou então você enfiar uma espia de metal para desobstruir aquela parede entupida. Seria o método mecânico. A analogia, isso se faz a nível cerebral. Usa-se medicações que desmancham aquela obstrução ou usa-se métodos mecânicos para desobstruir. O problema é quando ocorre uma lesão, essa lesão é uma lesão muito extensa, nesse caso o cérebro ele vai responder de uma maneira que chama-se edema cerebral, ocorre um inchaço do cérebro, e nessa situação muitas vezes não vai ser possível fazer uma desobstrução da circulação. Não é indicado, existem riscos grandes e associados a esse procedimento. Então, nessa circunstância, algumas vezes nós fizemos o tratamento cirúrgico do AVC. Se nós temos um coágulo, por exemplo, que extravasou dentro do cérebro, você tem que remover aquele coágulo cirurgicamente. Quando você tem uma obstrução da circulação em que uma grande área do cérebro sofreu uma lesão, você não tem como remover cérebro. O que se faz é um procedimento de descompressão externa. É um método em que você abre o crânio, uma craniotomia descompressiva, para o cérebro inchar para fora e não comprimir centros vitais dentro do sistema nervoso para o paciente não morrer. Esse é um método que eu não vou tratar a lesão, nós vamos tentar salvar a vida. Então, a lesão já aconteceu, nós não temos como reverter essa lesão. Ao contrário, nos métodos em que se faz o tratamento da obstrução, a gente tenta salvar a lesão, a função cerebral relacionada àquela lesão. Eu vou mostrar um outro vídeo onde a gente vê esse tratamento. Então a gente está vendo aqui uma circulação e um coágulo localizado dentro da artéria. Ele se chega com um catéter especial, um mecanismo especial, em que ele vai ter uma peça que vai aspirar o coágulo. Isso é um microcatéter, é um catéter muito pequeno, e o dispositivo que vai gradativamente desmanchando esse coágulo, essa lesão que obstrui a artéria. Então veja que ele vai aproximando e vai aspirando aquele conteúdo que está obstruindo o vaso, gradativamente vai conseguindo ver, isso é feito através acompanhando com raio-x, até que ele alcança a liberação da circulação e ocorre então o fluxo sanguíneo normal dessa artéria.
Quanto tempo demora um processo desse? Um procedimento desses leva algumas horas. Um procedimento desse pode levar 2, 3 horas. Então é muito importante o tempo hábil para poder acontecer o procedimento. O tempo entre o início dos sintomas e nós efetivamente podemos executar um procedimento de revascularização ou de trombólise, né, que é desmanchar o trombo, ele é muito curto. Repito, em torno de 3 horas e meia a 4 horas. É muito pouco tempo. Então é importantíssimo reconhecer o sintoma do AVC para o mais rápido possível procurar o recurso. Não perca tempo. Na suspeita, você corra para a emergência mais próxima para poder tentar fazer um tratamento efetivo. Então, lembre, voltando no quadro clínico, que eu acho que é muito importante, paciente que apresenta um quadro agudo de uma paralisia de um lado do corpo, ou uma alteração da fala, uma alteração da consciência, ele, até se prova em contrário, está tendo um AVC. E se é isso que está acontecendo, o tempo é muito curto para tratar. Tem que ser tomado providência o mais rápido possível. Esses procedimentos, tanto de remoção do coágulo, como de colocação de stent, em que região é feito o acesso? A região que é feito o acesso é pela perna. Pela perna. É uma punção, isso é um cateterismo que se faz através da circulação e pode ser feita pela artéria femoral, que fica na região da virilha, né, da região inguinal, pode ser feito pela artéria braquial ou artéria radial, que são do braço, mas geralmente ela é feita pela perna mesmo, tá? Pela circulação que vai pela artéria femoral, sobe pela artéria aorta, vai até o coração, do coração a gente consegue, navegando pela circulação, entrar na artéria carótida, que vai para a cabeça, lá e chegar lá dentro da circulação cerebral, com um catéter, um microcatéter, né? Catéter aí de 1 ou 2 milímetros de espessura, diâmetro. Talvez, diâmetro, e vai conseguir chegar até essa circulação. Agora, uma pergunta voltada especificamente à área dos biomateriais. Aqui, inclusive nesse programa, nós já trouxemos algumas pessoas, os médicos, inclusive era da área de hemodinâmica. Já tinha colocado um número grande de stents. O que eu gostaria de saber é o seguinte: os stents que vão ser colocados no cérebro, eles avançaram muito ou ainda tem muita, não diria queixas, mas tem muitas questões ainda para serem resolvidas? Existem muitas questões a ser resolvidas, com certeza, mas evoluiu muito, professor, muito. Então, hoje, a evolução dos materiais relacionados aos tratamentos endovasculares, ela é muito grande. Hoje, nós temos tratamentos dessa natureza, por exemplo, para aneurisma cerebral. Hoje, a maioria dos aneurismas talvez já sejam possíveis de tratar por via endovascular, que é muito menos agressiva do que o tratamento cirúrgico que se fazia antigamente e tradicionalmente se faz, que tem que abrir a cabeça, né? Então a evolução é muito grande, muito rápida, mas existem questões ainda a serem resolvidas, ainda temos problemas com sequelas de procedimentos relacionados a isso. Então a evolução é muito grande, é muito rápida, mas existem certamente questões que ainda não estão resolvidas, com certeza. E tem stents com medicamento de liberação controlada ou não? Ou esses são só desobstrutivos, vamos chamar assim? Existem procedimentos em que você desobstrui e coloca o stent, que é uma prótese para manter a luz da artéria aberta. E existem procedimentos que você só coloca o stent para abrir a luz da artéria. Eles têm das mais variadas naturezas, tem com medicações de liberação lenta, com
conformações espaciais diferenciadas. Então, repito, são várias modalidades e técnicas em desenvolvimento e levando a uma gama de procedimentos e alternativas para o tratamento dessas moléstias muito grande, muito amplas. Então, a variedade de materiais que existe é realmente bastante expressiva e, volto a dizer, cada vez evoluindo mais, encontrando-se métodos mais rápidos, mais efetivos e de menor custo. Esses tratamentos ainda são tratamentos com custo elevado. A gente fala que saúde não tem preço, né? Qual o preço da vida ou do bem-estar do indivíduo? Não tem preço, mas tem custo. A gente tem que mensurar isso, né? E esses procedimentos, de uma maneira geral, têm um custo elevado. São materiais especiais e que, enfim, vão demandar um custo. O Sistema Único de Saúde, vulgarmente conhecido por SUS, ele supre esses tipos de tratamento ou não? A grande maioria dos tratamentos endovasculares é contemplado pelo Sistema Único de Saúde. O problema é que são tratamentos que não são disponíveis em qualquer lugar. Não são amplamente difundidos. São poucos centros que conseguem ter uma expertise necessária para desempenhar essa função. Então o SUS contempla, a tabela de SUS do SUS ela contempla esses procedimentos, mas isso não tem uma disseminação muito ampla, porque exige uma estrutura hospitalar bastante complexa, que infelizmente não é a realidade de 90% dos lugares pelo Brasil. Na região que você mora atualmente, lá é Barreiras, na Bahia, oeste da Bahia. Qual a distância de Salvador a Barreiras? Barreiras, estamos a 800 quilômetros de Salvador. E estamos a 670 de Brasília. Então Barreiras ela é uma região da Bahia que está mais próximo de Brasília do que de Salvador. Então, historicamente se relaciona muito mais com Brasília do que com Salvador. E no passado, a região oeste da Bahia, na verdade, pertencia a Pernambuco. E foi no governo imperial, naquelas revoluções pernambucanas que aconteceram, o governo imperial, como punição a Pernambuco, tirou aquela fatia de terra de Pernambuco e jogou para a Bahia. A Bahia, durante muito tempo, o governo da Bahia não tomou muito conhecimento daquela região. A região oeste ficou um pouco afastada, um pouco esquecida. E agora, há talvez uns 30 anos, é que realmente a coisa veio se desenvolver mais. E o aparecimento, então, de estruturas de hospital, de saúde, no modo geral, que trazem esse tipo de tratamento. A nossa região, nós não dispomos desse tipo de tratamento, porque é um tratamento que a complexidade hospitalar é maior do que o que nós temos na região. Mas, com certeza, em Salvador, Brasília, existem centros que fazem isso. Mas, pelo menos, até que nível de tratamento é possível fazer na sua região? Nós fazemos o tratamento até o tratamento cirúrgico e o tratamento de suporte em UTI. Os procedimentos de revascularização dessa natureza nós não temos na região, porque demandam uma característica tecnológica maior do que existe na nossa região. Então a gente efetivamente faz esse tipo de tratamento e no evento agudo nós vamos tratar a lesão de maneira conservadora e tentando sempre preservar a função o máximo possível. Ainda uma pergunta sobre o SUS. O SUS paga o stent? Que normalmente o stent não é tão barato, pelo menos o sistema cardiovascular não? Eles contemplam, mas como são próteses de custo muito maior do que a tabela SUS
prevê, se torna um sistema deficitário. Então, na verdade, a tabela SUS ela é concebida, o SUS é concebido para prover um tratamento universal. Todos têm direito, não importa a renda, se é rico, se é pobre. Então ele é universal, mas ele não provê os meios desse tratamento. Que é preciso, como eu disse, tem custo. E o custo muitas vezes não é previsto, né? Mas a tabela prevê esses materiais. Ok. Agora eu gostaria que você desse uma ideia também geral sobre o processo de reabilitação de um doente. Você dividisse aí o grave do mais ou menos e do levemente, se é que é possível fazer isso. Eu creio que, tratando-se de AVC, a gente não existe doente levemente grave. AVC é uma doença grave, todos são graves, porque a consequência é muito grave. Então, o tratamento de reabilitação, ele responde por uma parte importantíssima do sucesso do tratamento do paciente. Nós, profissionais médicos, temos que ter a humildade de reconhecer que sozinhos nós não vamos resolver tudo. Nós precisamos de outros profissionais que nos ajudam. Os profissionais da enfermagem, os fisioterapeutas, o terapeuta ocupacional. Então, são profissionais. Hoje o tratamento do paciente com AVC é um tratamento multidisciplinar. Não se trata, não é só o médico, é toda uma equipe envolvida. O médico, talvez, no papel principal de protagonista efetivo das intervenções, mas não adianta a gente fazer uma brilhante cirurgia, uma brilhante intervenção endovascular, se o cuidado posterior do paciente é ruim. Então, o tratamento de reabilitação do paciente pós-AVC é bastante complexo e muito importante. E aí nós vamos ter a concorrência dos profissionais da fisioterapia para fazer esse paciente caminhar, fazer esse paciente readquirir a sua motricidade que foi comprometida, né? O fonoaudiólogo para treinar a fala. Esse paciente vai ter que aprender a falar de novo. Então, aos poucos ele vai aprender, o fonoaudiólogo é o que vai ajudar nesse processo, o terapeuta ocupacional nos processos da vida diária, esse paciente aprender a usar um talher para poder se alimentar, aprender a abotoar uma camisa de novo. Então, isso são todas etapas do tratamento que são tão importantes quanto a fase aguda. Claro que nada disso vai acontecer se não houver um tratamento adequado na fase aguda e esse paciente evolui mal. Mas atingindo o sucesso no tratamento na fase aguda, o tratamento de reabilitação ele encontra um paciente que vai precisar de várias intervenções de natureza fisioterápica, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogos, né? O paciente com AVC ele sofre um dano psicológico importante. Muitas vezes a gente não dá importância a isso, mas o paciente com AVC ele deixa de ser um indivíduo ativo. De repente era um sujeito que era um profissional liberal, trabalhava e comandava toda uma família e de repente ele se encontra numa situação de dependência de cuidados de terceiros. Isso leva a uma situação psicológica muito importante, um estresse psicológico e como dizer assim, um comprometimento comportamental muitas vezes complicado de se tratar. Eu gostaria de fazer ainda mais uma questão que é a seguinte, que você falasse um pouco se é possível fazer a manutenção na área de biomateriais, um item importantíssimo, tão importante quanto, às vezes até mais importante do que o início do tratamento, é a manutenção. Então, o que você poderia falar sobre a manutenção, quer seja de algum dispositivo colocado, como do processo como um todo? O processo de manutenção, digamos assim, uma vez que você teve
o acontecimento de um AVC e você houve uma lesão e houve um tratamento, esse tratamento teve sucesso, você recuperou a função, se recuperou da sequela do AVC, se você não cuidar, não mudar o hábito, não fizer a manutenção do seu corpo, você vai voltar a ter problema. Então a manutenção ela é voltada diretamente aos fatores que levam ao processo do AVC. Então o tratamento com sucesso ele não termina, uma vez que ele começou, ele não termina mais. É para o resto da vida. Você vai ter que sempre estar em manutenção. Do ponto de vista clínico, de saúde, tanto quanto do ponto de vista mecânico dos dispositivos que são usados aí, né? Os stents, enfim. Esses materiais hoje eles são bastante efetivos e duradouros, professor. Então não existe uma manutenção mecânica muitas vezes. Claro que se você tem uma possibilidade que pode acontecer é uma reobstrução de um segmento, ele vai precisar de uma manutenção e uma reintervenção, né, daquela região que foi tratada anteriormente. Mas de uma maneira geral, não há uma manutenção periódica, digamos assim. É um cuidado geral, cuidado realmente clínico, cuidado dos fatores de risco, uso adequado das medicações recomendadas, porque após esses procedimentos o paciente vai usar medicações que são importantes para evitar, por exemplo, uma coagulação do sangue indesejada naquele local que foi feita a angioplastia. Então ele vai usar um anticoagulante durante um tempo, vai usar uma medicação muito simples, que é o AS, aspirina, né, usada para prevenir a formação de trombos nessas regiões. Então tem todo um tratamento realmente de manutenção posterior ao evento. Né? Quer dizer, ele vai ter que conviver de perto com os sete cavaleiros do Apocalipse. Ele vai ter que conviver e vai ter que controlar. Digamos, professor, que todos nós convivemos com eles, mas nós temos que controlá-los. Quando você controla, aí você consegue manter uma situação ideal de prevenção. Certo? Tem alguma, do seu ponto de vista, tem alguma questão importante que não foi abordado no programa? Professor, eu acho que o importante é a gente salientar a questão do custo. A gente falou em custo do tratamento, enfim. Veja, quando se fala em custo, qual o custo de um AVC? Quanto custa essa doença? Nós podemos mensurar sobre várias óticas, né? Vermos por diversos ângulos. Primeiro, o custo para o paciente. O custo para o paciente, ele não é possível medir. Como que você vai medir o custo de um indivíduo que é sadio, trabalha, comanda a sua vida e de repente entra numa situação de dependência total e restrita de terceiros até para as atividades da vida diária, para comer, para fazer higiene pessoal, para tomar banho. Isso é um custo imensurável, não tem como medir. Se a gente for olhar pelo lado da família, que é o núcleo familiar, o indivíduo que sofre um AVC, ele se torna um dependente da sua família. Então essa família vai ter que cuidar, dar banho, dar comida, tirar da cama, botar sentado. Ele vai se tornar muitas vezes, diz assim, um nenê de 70, 80 quilos. E é muito complicado cuidar dessa situação. Isso é um custo para a família, sem contar no custo financeiro, mas o custo emocional para a família, muito difícil de se mensurar também. Se nós formos analisar o custo pelo ponto de vista da sociedade, é um indivíduo que não produz mais. Ele passa a ser um indivíduo que é mantido por recursos da sociedade, recursos governamentais e de previdência. Então ele não vai produzir mais para a sociedade e vai se tornar
digamos assim, um encargo social. E isso é um custo muito grande para a sociedade, para nós, nossa sociedade. O Brasil, infelizmente, tem deficiências no sistema previdenciário, muitas vezes não consegue remunerar e dar conta dessa necessidade. E então, esse é um outro custo que muitas vezes a gente não mensura, ou seja, é difícil de mensurar. E se a gente for analisar pelo custo financeiro, realmente é um custo muito alto para todos os atores desse quadro. O indivíduo, a família e a sociedade, financeiramente é um custo altíssimo para todo mundo. Então acho que é bem importante esse esclarecimento final para a gente ter a consciência de que AVC tem que ser prevenido. Porque uma vez que ele acontece, é muito difícil você remediar. Você vai muitas vezes conviver com sequelas, a maioria das vezes de natureza até incapacitante, ou até algumas vezes perder o paciente, vai a óbito devido à doença. É a causa mais frequente de morbimortalidade no Brasil, são as doenças cardiocirculatórias. Então é um fato isso. É um fato.